muitos anos atrás, mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu comecei a aprender a voar com parapente. Mas naquela ocasião, eu conheci uma moça, ela muito inteligente, muito esperta, e ela fazia yoga. Marília é o nome dela, uma moça muito bacana. E ela foi para a Índia. Ela já fazia yoga aqui, fazia meditação. E quando ela voltou da Índia, ficou lá uns meses, ela me contou que logo no começo ela foi para um ashram, uma espécie de um mosteiro, e ela imaginava, e todos os que foram, e tinha gente do mundo inteiro, que quando você vai fazer meditação, você senta naquela posição de pernas cruzadas, era o que ela imaginava, faz assim com a mão, né? Respira, coluna reta, e que é um silêncio total, mas ela disse que era uma loucura, era barulho, e que de repente saía alguém gritando, e a pessoa, que era o guru deles, disse o seguinte: vocês vieram aqui para aprender a meditar no silêncio? Não precisa aprender a meditar no silêncio. O silêncio por si só já te conduz à meditação. Você precisa aprender a meditar quando há adversidade, quando há coisas que roubam a sua atenção, que movem as suas emoções, e você aprende a controlar e a focar naquilo que é mais importante para você, a sua paz interior. E aí eu fiquei pensando, irmãos, não é, quando a música, o aparelho deu algum problema, a música cortou, que às vezes a gente fica na expectativa de que todas as coisas deem certo, né? Que tudo transcorra e a gente diga, está indo tudo muito bem. Mas como que Deus vem e Ele desorganiza as coisas? Por exemplo, a vida de José do Egito. Antes de ser do Egito, quando ele ainda era José do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Era o filho preferido. Ainda jovenzinho, o pai lhe faz uma roupa talar, uma roupa especial, que traz a inveja de todos os seus irmãos. Mas ele não sabia que os seus irmãos mais velhos, mais de 10, nutriam por ele uma inveja que os levava ao ódio, e que acabou levando José a ser jogado num poço. Alguns queriam matá-lo, resolveram não matar, foi vendido como escravo, acaba no cárcere do Egito. A vida dele é bagunçada. E daquela profunda bagunça que ficou a vida dele, ele achou paz. Ele voltou à origem da sua fé. Ele voltou àquilo que era importante, fundamental. E ele manteve o seu foco e manteve a sua fé. E o Senhor o resgata do cárcere depois de uns anos e o coloca onde o Senhor podia usá-lo. O que dizer de José? O mesmo que nós podemos dizer de Moisés. Moisés também foi assim. Moisés tinha uma vida muito organizada, muito certinha. Morava na corte de Faraó. Ele tinha o status de príncipe. Ele era filho da filha de Faraó. Ele comia a melhor comida, vestia a seda mais lisa. Ele tomava banho na água mais perfumada. Ele tinha o que ele quisesse. E de repente o Senhor o tira dali. Ele fica debaixo de uma sentença de morte por parte dos egípcios. É perseguido. Vai parar no alto de uma montanha. Casa-se com a filha de um pastor. Começa a tomar conta dos rebanhos desse pastor. Passa 8 meses por ano no alto de uma montanha, longe de qualquer outro ser humano, desce para a tosquia das ovelhas e para a venda da lã, fica 4 meses e retorna. Isso durante 40 anos. Quando a vida dele agora era um caos, ele havia esquecido como é que se falava. Deus o chama e o coloca como líder da maior mudança na vida do povo hebreu. Uma mudança tão grande que funda a nação de Israel do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista ritualístico. E Moisés, assim como José, se torna um homem referência na história da religião. Poderíamos ainda falar de Noé. Podemos falar de Jesus.
Jesus teve uma vida difícil. A vida de Jesus não foi fácil. Nasceu de um pai e uma mãe pobres. Nasceu como população de rua. Não havia lugar para ele. Ninguém gosta de população de rua. Não gostavam de Jesus, de Maria e de José. Ele cresce trabalhando, mexendo com serra, com prego, com serrote, com madeira, construindo telhado, construindo banco, cadeira, mesa. Cedo se torna arrimo de família. José, aos 12 anos, nós temos notícia de José e Maria. Depois não temos mais, os 12 anos de Jesus. Com 30 anos começa o seu ministério, é perseguido, mas ainda assim ele tinha um grupo fiel de 12 apóstolos, 70 discípulos mais íntimos e uma grande multidão que estava com ele sempre. De repente Deus desorganiza tudo isso, tira tudo isso dele, não fica um para defendê-lo e ele então é preso. Ele é acusado mentirosamente, ele é torturado miseravelmente, um preso político, ele é sentenciado a uma morte injusta e desumana, e quando ele está na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonastes? Porque naquele momento ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade. Deus não tem comunhão com o pecado. Onde há pecado, Deus não está. Por isso é importante que o homem se arrependa dos seus pecados. Quando Jesus traz sobre si, no abandono, ele diz: Pai, por que me abandonastes? É porque ele estava carregando o pecado de todas as pessoas. E naquele momento ele resgata a humanidade, pagando por ela sua própria vida. Mas 3 dias depois ele ressuscita, poderoso e Senhor de todo o universo, Senhor da nossa fé. Então, assim como a Marília ouviu do guru lá na Índia, que é preciso achar paz na sua meditação no caos, no barulho, no desconforto, no deslugar. Assim como nós vimos José, como nós vimos Moisés, como nós vimos o próprio Jesus, nós temos que aprender que tem um momento em que Deus desconstrói aquilo no que nós confiamos, tira aquilo que nos parece ser caro e importante. E nós temos 2 possibilidades. Ou nós voltamos ao princípio da nossa fé, e a nossa fé é só Jesus. Mais nada. Não tem homem, não tem bens, não tem título, não tem nada. Só tem Jesus. Ou nós abandonamos a fé, como muitos fizeram desde o começo dos tempos, e vão viver uma vida alienada. E é tão interessante, você, Tiago, talvez tenha assistido Matrix. Você lembra? Tem muito tempo que você assistiu? Você assistiu, Raul, Matrix? Lembra no primeiro, na trilogia, no primeiro, tem um momento que Morfeu chama o Neo, estende as 2 mãos para ele, tem uma como é que é? Uma pílula, né? Azul e uma vermelha. E ele diz: se você tomar a azul, você vai continuar alienado. Você vai acordar todo dia e vai viver a sua vida comum, mas é uma ilusão. Mas se você tomar a pílula vermelha, não tem mais volta. Irmãos, é uma metáfora para isso que eu estou dizendo para vocês. Tem um momento em que a gente tem que tomar uma decisão. A minha vida chega a um ponto em que Deus me coloca numa encruzilhada onde eu escolho a alienação, a ilusão e o mundo, e não tenho Deus na minha vida, não tenho um Senhor, eu me torno Senhor de mim mesmo, e eu estou num caminhão descendo uma ladeira desgovernado. Ou eu entrego realmente a minha vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu preciso do Senhor, e eu escolho voltar ao começo de tudo. Então, quando essas coisas acontecem, quando a gente vai a uma falência, quando a gente perde um amor, quando a família parece que se desestrutura, quando tudo parece que dá errado, não se desespere. O desespero é uma opção. A renúncia
A nossa fé surge como uma opção que o diabo sopra nos nossos ouvidos. Mas há também um outro que sopra nos nossos ouvidos. Confia no Senhor. Diga como Pedro, quando afundava, socorre-me, Senhor. E Jesus lhe estendeu a mão, e Ele estende a mão para nós. Amém? Nós vamos ler 2 textos. Pastor, o senhor já pregou? Preguei. Poderia encerrar por aqui, mas não é a mensagem da noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17, depois nós vamos ler o primeiro capítulo de 1 Pedro. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram com seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Agora abra, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo.
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Amém. Amém. Irmãos, o primeiro texto que nós lemos é para que você entenda o testemunho que Pedro dá nesse primeiro capítulo. Então veja, nós vimos um relato de Pedro. Eles chegam ao pé de um monte, Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe o monte e de repente ele muda a sua figura. A sua roupa vai ficando branca, 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 como a luz do meio-dia. Os seus cabelos mudam, o seu rosto muda e aparecem dois personagens da história de Israel. Um já havia morrido há muito tempo e o outro já havia sido levado há séculos atrás num carro de fogo para o céu, e eles aparecem conversando com Jesus. Pedro é o único que tem força, que tem coragem para dizer alguma coisa. E no impulso ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Claro, né? Você está no monte, com Jesus, aparece Elias e aparece Moisés, é muito bom, é um privilégio. Mas ele diz: o senhor quer que a gente faça 3 tendas para a gente ficar aqui? Uma para o senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E a gente fica aqui, a gente serve vocês aqui. E aí a voz interrompe, ele está ainda a falar, o texto diz, ele estava ainda a falar, quando do céu, da nuvem, veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês não vieram aqui para falar, vocês vieram aqui para ouvir, para aprender e para testemunhar. Então este é um fato que significa toda a vida apostolar de Pedro, toda a vida de crente. É uma experiência com Jesus, é uma experiência com o sobrenatural. Hoje na escola dominical, a gente estudou os primeiros 4 versículos da carta do irmão Judas. E nós podemos estudar como que a religião, ela tem uma parte de mistério. É preciso entrar no mistério de Deus, é preciso ter contato com o mistério de Deus, mas é um mistério que tem um respaldo numa documentação que o próprio Deus produziu. Então não é qualquer mistério, porque qualquer mistério pode vir do David Copperfield, que é um mágico, pode vir do Mr. M, que foi um mágico que fez muito sucesso alguns anos atrás. Mas o mistério que surge das páginas da Bíblia, que é avalizado pelos profetas, é isso que acontece com ele. E então, depois de muitos anos, agora como apóstolo, já caminhando sem a presença física de Jesus, como um dos pais da igreja, um dos colunas da igreja, já perto da sua morte, e aí vem algo extraordinário, porque ele vai dizer para nós no primeiro capítulo: porque eu bem sei que o momento da minha partida, de eu deixar este tabernáculo, o meu corpo, está próximo, como o Senhor me tem revelado. Irmãos, vocês têm acompanhado há anos as pessoas que dizem ter revelações da parte de Deus. Normalmente essas revelações são delas para os outros. O Senhor me deu uma revelação a seu respeito. O Senhor me deu uma revelação a respeito de coisas que acontecerão. Pedro, ele diz: o Senhor me deu uma revelação para mim. Ele falou para mim. Então eu não tenho que dizer que vai acontecer na vida do outro. Eu vou dizer para o outro que vai acontecer na minha vida. E nós gostamos muito de revelações que são boas. Eis meu servo que eu estou contigo. A luta é grande, mas você vai passar. Eis minha serva que põe um varão diante de ti. Eis meu servo que abre uma porta e você vai ganhar dinheiro. São revelações que agradam as pessoas. Ele tem uma revelação, mas a revelação que tem para ele é: põe a tua casa em ordem, porque em breve você vai subir. Qual é a casa que Pedro tem para colocar em ordem? E ele diz: irmãos, eu sei que vocês já sabem das coisas que eu estou falando e que eu vou falar, mas eu vou fazer de tudo para que mesmo depois da minha morte, vocês se lembrem. Eu tenho uma preocupação, enquanto estou aqui com vocês, lembrar a vocês algo que vocês jamais podem esquecer. E eu não me canso e não me cansarei de dizer e de escrever a mesma coisa. E mesmo depois que eu morrer, eu vou deixar algo escrito para que vocês possam ler.
Então, quando a gente pega apenas essa fala, a gente pode imaginar que vem aí um documento profundo da fé, que vem aí um documento que fala de mistérios de Deus, que venha desvendar perguntas que a humanidade tem do tipo, onde está Deus? De onde Deus vem? O que o homem faz nesse lugar? Mas ele começa dizendo uma coisa, ele diz, olha, primeiro, entenda uma coisa, Deus escolheu você e a mim, por um gesto da sua soberana graça. Por seu poder e virtude, Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu para entendermos a espiritualidade, porque nós somos bons. Ele não nos escolheu porque nós temos algumas características mais bonitas que outras pessoas. Não, Ele nos escolheu porque Ele é o dono da própria vontade, Ele faz o que Ele quer. Ele olhou para nós e nos amou, e Ele colocou em nós um desejo de nos aproximarmos dEle e de conhecermos a espiritualidade. E de repente uma coisa acontece e a gente começa a entender que a gente não é só corpo, que a gente não é só carne, que a vida não é esse espaço contado de tempo que está entre o nascimento e a morte. Que a vida, a existência, antecede o nascimento desse mundo e ultrapassa a morte desse mundo. Porque somos parte do próprio Deus, somos parte do eterno. Começamos a entender, e aí ele diz algo incrível, ele diz, porque pelas suas promessas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Espera aí, eu nasci carne. A minha mente é uma mente humana. Eu compreendo as coisas do mundo. Não compreendo as coisas de Deus. Como é que eu posso compreender as coisas de Deus? Nascendo de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe para sair de lá outra vez? Foi uma pergunta que um dos mestres de Israel fez ao próprio Jesus. E Jesus disse, o que é nascido da carne, é preciso nascer do Espírito. E aí a pergunta é, como é que eu vou nascer do Espírito? Pedro vai nos responder na primeira carta, na segunda carta, no primeiro capítulo, quando ele diz, pelas suas promessas nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ou seja, quando eu ouço a promessa que Deus tem para mim, eu me interesso por ela, eu me envolvo com ela, eu me comprometo com ela, eu começo a praticar a palavra, eu começo a ser transformado, eu estou nascendo pelo Espírito. Paulo vai explicar isso para a gente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz que nós recebemos a mente de Cristo para conhecermos aquilo que é do Espírito. Aí eu descubro que eu não sou só carne, eu sou carne. Que eu não sou só mente, eu sou mente, mas eu sou espírito participante da natureza divina. Eu entendo as coisas do Espírito. E aí faz sentido eu imaginar quantas vezes Adão e Eva, expulsos do paraíso, à noite ouviam a voz de Deus chamando por eles. Porque Deus sempre chama aqueles que Ele ama. Irmãos, mas Ele não para aí. Ele diz que é preciso cultivar uma série de virtudes. Paciência, domínio próprio, fé, amor, caridade. Ele diz, olha, uma vez que você tem despertado a mente de Cristo, uma vez que você agora compreendeu que você é espírito, você precisa fortalecer o seu espírito. Olha que interessante, irmãos. Hoje, Maico, por favor, você me corrija se eu estiver errado, porque é da sua área o que eu vou dizer. Hoje, o sedentarismo mata mais do que o tabagismo. Verdade? Ele é professor de educação física. Irmãos, o cigarro mata menos do que as pessoas que não cuidam do corpo. É preciso fazer ginástica. É preciso colocar o corpo em movimento. Estar sedentário é morrer aos poucos, é um autossuicídio através da negação do movimento. Mas tem quem se mata comendo mal. Eu adoro açúcar. Açúcar é muito bom, mas a gente precisa controlar o açúcar, cortar o açúcar. Sal é uma delícia. Você pega aquela picanha, você gosta, Lucas? Com aquela berola de gordura, que é a parte boa.
não é? Você joga aquele sal grosso em cima, põe ali para assar, depois tira aquilo, bate aquele facão gaúcho, tira o excesso de sal, corta, saindo aquela aguinha vermelha assim, chega um vinagrete, uma farofa, hein? Um pãozinho de alho, é bom? Se fosse para Quênia ia ser assim, quase torrado, quase carvão, não é? Mas é de vez em quando, tanto pela gordura, quanto pelo sal. Mas há quem coma todos os dias. Há quem coma comida e diz, está faltando sal, e pega e carrega, a pressão vai lá para cima e um dia vai ter um AVC mesmo. Nós já sabemos que precisamos cuidar dos corpos. Pedro diz, é preciso juntar a fé, a paciência, o poder, a misericórdia, a paciência, o domínio próprio, o amor e a caridade. Fazendo isso, vocês jamais vão fracassar. Irmãos, é tão interessante, não é? Porque a pessoa que não cuida de si e come muito açúcar fica enorme. Precisa correr para pegar um ônibus, perde o ônibus. Perde o ônibus. A pessoa que come sal demais, um dia tem uma dor de cabeça e morre. A pessoa que não cultiva essas virtudes na vida espiritual fica inerte. Não produz coisas boas. Então nosso irmão Pedro vai dizer, quando você começa a se preocupar, se ocupar, porque tem a natureza de Cristo em você, porque você está recebendo as promessas de Deus como verdade, crendo nelas e se comprometendo com elas na prática diária da sua vida, então você começa a desenvolver essas coisas espiritualmente, você se fortalece, você fica forte. Forte para quê? Para aguentar o momento da adversidade. Porque a roda da vida, olha aqui para mim, irmãos, a vida é uma roda que está girando. Ninguém fica aqui em cima para sempre. Estou com dinheiro, estou com saúde, estou bonita, estou bonito, tenho o que eu preciso, tenho quem me ama. Tem fase da vida da gente que a gente está aqui. Isso do ponto de vista individual e coletivo. Mas a roda gira e a gente vai perdendo. Em algum momento a gente está aqui embaixo, sofre um desamor, uma falência. Eu vi agora a notícia de uma moça que acabou de ganhar uma ação, porque ela alugou uma casa, feliz da vida, levou as filhas, uma moça, uma jovem senhora, levou as filhas, o marido, um lugar paradisíaco, pegou o telefone, alguém conversou, foi para a varanda do andar de cima, encostou no parapeito, era de madeira, ele estava podre, quebrou e ela caiu de 4 metros. Quebrou a coluna, está paraplégica. Essas coisas acontecem. Eu vi o caso de uma senhora que o oficial de justiça bateu na casa dela, com o mandado de apreensão de um Corolla que ela tem. A senhora não pagou e o banco agora mandou tomar. Ela disse, como? Eu não comprei financiado. Esse carro era do meu marido, nós compramos à vista. Aqui a documentação, comprei à vista. E ele disse, por acaso a senhora emprestou a documentação desse carro para alguém? Emprestei. Quando eu tentei vender o carro, assim que meu marido morreu, eu levei em algumas agências, eles pediram os documentos, mas depois me devolveram. E aí o oficial disse, olha, então eu sinto muito. Pegaram os documentos da senhora, fizeram um financiamento bancário, e esse carro agora é do banco. Ah, eu vou ligar para a minha advogada. Ligou para a advogada e sabe o que a advogada disse? Deixa levar o carro e a gente vai correr atrás do prejuízo. A gente já sabe onde isso dá, né, Mateus? O banco ganha. O banco sempre ganha. A casa sempre ganha. Essas coisas acontecem. Tem momentos em que a gente é traído. E a gente só é traído por quem a gente confia, por quem a gente ama. Eu não posso ser traído pelo meu inimigo. Porque ele é meu inimigo, eu já espero o pior dele. Eu não posso ser traído por quem eu não estou comprometido em amor. Ah, eu fui traído pela mulher do Zé das Couve. Não tem jeito. A mulher é dele, pode trair ele. Eu posso ser traído por alguém que me ama, que está comigo. Quando a gente é traído, seja por um amigo, seja por um governo, seja... Às vezes o mundo da gente acaba, o chão abre. Às vezes está tudo indo bem, mas a empresa vai mal. A gente não tem dinheiro para pagar as duplicatas. Você começa
acreditando que vendendo o seu carro zero e comprando um usado, vai pagar as contas. Depois você vende usado e acredita que você não precisa de carro. Aí você vende a casa, aí você pega um empréstimo e você acredita que alguma coisa vai acontecer e salvar o seu negócio e não acontece. Às vezes você é mandado embora, tem filho pequeno, você diz, meu Deus, e agora? E agora nada, nem Deus fala com você, porque é um silêncio. Muita gente se desespera, muita gente diz, onde está Deus? Como domingo passado, aquele moço, no café da manhã, disse para mim, e eu já contei para os irmãos, eu tenho casa, eu tenho carro, eu estou na rua, e eu tenho feito orações e Deus não me responde. Então eu não acredito mais. Então no momento da dificuldade, seja ela qual for, às vezes a gente escolhe abandonar a fé. Mas quando eu tenho uma vida com Deus, eu venho cultivando todas as virtudes que eu já citei, na verdade repetindo Pedro, a minha fé se acende, como acendeu a fé de José, como acendeu a de Moisés, como acendeu a de Maria, como acendeu a de Jesus abandonado. Todos estes triunfaram porque eles se agarraram às promessas, eles voltaram. E aí o irmão Pedro, escrevendo isso para nós, ele diz, olha, nós, e ele está falando dele e dos apóstolos como ele, nós não pregamos para vocês uma mensagem que vem de fábulas artificialmente montadas. O que é uma fábula artificialmente montada? Irmão, falso testemunho. Tem pastores dando falsos testemunhos, contando coisas extraordinárias. Hoje de manhã eu me lembrei de duas personagens que existiam no meio evangélico, que eram testemunheiros profissionais, viviam de igreja em igreja dando testemunhos. As pessoas que contam coisas fantásticas, para que você se arrepie, para que você chore, e depois ela diz para você, agora nós vamos passar um envelope, e você vai fazer uma oferta, e eles levam o seu dinheiro. Pedro diz, não, o evangelho que nós pregamos não pregando em cima de uma fábula, que foi artificialmente montada para enganar alguém, mas nós contamos para vocês aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vimos, aquilo que a nossa mão tocou do verbo da vida. Nós estávamos com ele no alto do monte, quando ele se transfigurou, e desse alto do céu veio uma voz dizendo, este é o meu filho amado. A ele ouvi. É a minha experiência com Jesus. Eu tenho que voltar para o básico. Quando você faz direito, e me corrija o Mateus, que é advogado, porque eu já não me lembro muito mais, abandonei há muito tempo a área, mas a gente aprende que há pressupostos jurídicos num processo. Quando você vai começar um processo, ele pode ser montado, mas tem coisinhas que não podem faltar, que se faltar, anula o processo. Causas de nulidade. E aí um amigo me contou que um professor contou o seguinte, o professor é um desembargador que dava aula na faculdade onde ele estudava, e contou que um amigo pediu a ele que fizesse a audiência, porque ele, o titular da ação, não poderia ir no dia. Então constituiu esse amigo um procurador para ir fazer sua audiência. Mas ele não teve nem tempo de ler o processo. Ele não teve tempo de ler o processo. Era um processo grande. E ali sentado, mesmo na hora da audiência, que ele chegou, ele pegou o processo e ele começou a ler. E ele disse, eu não vou ter tempo de ler tudo isso, eu vou buscar os pressupostos básicos. E ele achou em que a parte adversa havia se esquecido. E depois que aquele primeiro advogado coloca o caso, e a palavra vem para ele, ele vira para o juiz e diz, excelência, pela ordem, está faltando este elemento. E não interessa se o processo é todo bem montado, esse elemento simples desmonta tudo. E aquela ação foi anulada naquele momento. Porque ele voltou ao essencial. Sabe o que faz você aguentar os momentos difíceis da sua vida? Não é uma pregação maravilhosa, não é um estudo bíblico profundo, não é revelação do Espírito, não é milagre.
é o básico dos básicos. Este Jesus é o meu filho amado, a ele ouvi. Meu irmão, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem igreja de 50 membros, não tem igreja de 50 mil membros, não tem dinheiro que substitua a nossa relação com Jesus. Você tem que ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu e Jesus, eu oro porque Ele é comigo, eu sou com Ele. Não é porque Ele vai me dar casa, carro, marido, esposa, filho, não é porque eu vou ficar velho e Ele vai me dar saúde, não é porque Ele... É porque Ele é o meu Salvador. O que fez José aguentar uma experiência pessoal com Deus, o que fez Moisés aguentar uma experiência pessoal com Deus, o que fez Jesus aguentar, Ele e o Pai eram um. Então, o primeiro capítulo chega e ele diz assim: de tudo que eu tenho que fazer vocês lembrarem, e eu vou lutar para que vocês lembrem mesmo depois que eu morrer. A voz disse o que é o essencial e que faz a vida da gente ser vitoriosa nos momentos mais difíceis. Este Jesus é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, irmãos, e é engraçado porque na escola dominical hoje, aqui eu tinha que continuar o capítulo 3 do Tiago, porque a Sirlene pegou o Tiago, eu já tinha terminado o Tiago, mas ela pegou Tiago para poder dar a lição de Tiago, de novo. Eu pedi que ela fizesse isso, porque eu tinha terminado de dar Tiago, achei que seria mais fácil para ela, do jeito dela. E aí, semana passada, eu dei um pedacinho do capítulo 3, hoje eu ia terminar o capítulo 3, mas chegou aqui, eu disse, vamos mudar, hoje nós vamos estudar o comecinho da carta de Judas. E no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, até o capítulo 4, ele chega dizendo assim, cuidado, porque homens maus se introduziram na igreja, e eles vão perverter a doutrina, ao ponto de negar o nosso único Salvador, Jesus. Lutem pela fé de vocês, lutem pelo básico da fé. Só Jesus. Não tem pastor maior que Jesus, não tem igreja maior do que Jesus, não tem história maior do que Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, e toda a honra e toda a glória pertence a Ele, e todo joelho no céu e na terra vai se dobrar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Feche os seus olhos. Se você um dia entregou sua vida para o Senhor, se você já fez isso, se você vai fazer nessa noite, cuida da sua fé, se dedique ao estudo da palavra, creia nela, não vá atrás dessas fábulas que estão por aí, não se deixe enganar, faça como a Marília, mesmo no maior caos, ache o seu centro, a sua fé, se equilibre nela, faça como José, faça como Moisés, faça como Pedro nos ensinou, amém? Vamos ficar de pé.